Olá, boa tarde a todos. A apresentação de hoje do seminário vai ser realizada pela Maria Luísa Pimenta, né, que é coordenadora de meio ambiente da DGC. O trabalho da Maria Luísa, né, ela tem ênfase na geração e estruturação de geoinformações sobre o meio ambiente. Ela tem se dedicado ao desenvolvimento, perdão, da contabilidade de ecossistemas no Brasil e à governança dos dados ambientais e de mudanças climáticas. A Maria Luísa é geógrafa, mestre em planejamento ambiental e tem experiência na gestão de projetos multidisciplinares. Ela vai fazer toda a apresentação, ao final vou abrir para perguntas e comentários que podem ser feitos tanto no chat do Teams, quanto usando a ferramenta de levantar a mão aqui para indicar que você quer falar no microfone. Então, vou passar a palavra para Maria Luísa. Obrigada. Obrigada, Débora, por essa introdução. Me confirma se você está vendo os slides, por gentileza. Sim, está aparecendo. Ótimo. Bom, boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês a participação que o BGE teve na 12ª reunião do Grupo de Especialistas em Estatísticas de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Esse é um novo adendo ao grupo, porque antes o grupo era somente de estatísticas de meio ambiente, vou comentar isso um pouco na minha apresentação. Esse evento foi realizado em Londres, presencialmente, entre os dias 23 e 25 de setembro de 2025. Esse encontro ele foi marcante por ser presencial, na verdade ele foi híbrido, né, porque ele foi transmitido também, parte da equipe da coordenação de meio ambiente pôde assistir, mas foi um marco na história do grupo, porque desde antes da pandemia que o grupo não se reunia presencialmente. E é um grupo muito jovem, né? A gente está só na 12ª reunião, e esse movimento de participação do IBGE é interessante de forma presencial, porque nós atuamos muito ativamente durante o o período de isolamento social e depois os anos seguintes, que todas as atividades foram exclusivamente virtuais, a gente pôde aumentar nossa, digamos assim, os nossos tentáculos em cima do grupo, porque antes o grupo ficava muito restrito à pessoa que ia para o evento presencial, que antes da pandemia sempre era realizado na sede da ONU em Nova York. E acabava que ficava muito centralizado numa pessoa exclusivamente. E com, né, um dos benefícios, vamos dizer assim, da pandemia e da informatização do trabalho de uma forma muito ampla, a gente conseguiu atuar de uma forma mais eficaz nesse grupo, na verdade. Então, a gente vem participando muito ativamente nos últimos anos e culminou com um convite para o Brasil, de ter um delegado, uma delegada lá presencialmente em Londres, né? Esse encontro ele é sempre organizado pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, e esse ano teve a parceria do Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido, quem estava nos recepcionando, né? E ele, curiosamente, foi financiado pela Agência de Saúde lá do Reino Unido, que é uma espécie de Fiocruz deles. E vocês vão entender um pouco na minha apresentação por que disso, né? O Reino Unido está investindo muito em pesquisas e produção de dados para a saúde. Bem, deixa eu tentar passar aqui meu slide. Aqui na minha apresentação, então, eu vou falar um pouco sobre como é que foi essa participação institucional do BGE, comentar sobre os principais tópicos, não vou me aprofundar em nenhum deles, porque nem daria tempo, né? Mas a coordenação de meio ambiente, assim como a Ivone falou na semana passada, quando ela falou do grupo de Londres, né? A coordenação de meio ambiente ela está aberta para debates a respeito, porque nós estamos vendo um movimento que também é muito interessante, das estatísticas ambientais, que elas estão sendo tratadas cada vez mais de uma forma transversal. Então, já vi que o André Poli está aqui também, que é o chefe do setor de estatísticas ambientais, e a gente sempre conversa sobre isso, como a atuação da coordenação de meio ambiente, ela
precisa passar a ser cada vez mais transversal dentro do IBGE também. O próprio evento diz isso através das questões de saúde, que é um foco do grupo nesse momento, mas a gente também vai ver outras aqui relacionadas a gênero, relacionado a pesquisas, instrumentos de coleta. Ele é um grupo que ele nasceu muito focado na sistematização dos dados ambientais e agora ele está mudando a atuação dele justamente para trazer uma transversalidade maior. E o nome do grupo, que mudou esse ano para Grupo de Especialistas em Estatísticas de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, traz essa transversalidade, porque a gente sabe que essa agenda de mudanças climáticas ela é transversal. Até na classificação CIE, eu sempre esqueço, as siglas do IBGE às vezes confundem minha cabeça. A classificação internacional de estatísticas, as mudanças climáticas estão lá classificadas, né? Esse tema está lá classificado como um tema transversal entre as áreas. Bom, então eu vou comentar com vocês aqui quais são os principais tópicos e dizer que a coordenação de meio ambiente segue aberta para conversas, tanto no tópico de contas econômicas ambientais, que também é transversal, quanto nesse aqui de estatísticas ambientais e de mudanças climáticas. Vou também mostrar para vocês um pouco das implicações e oportunidades para o IBGE e compartilhar algumas conclusões e prioridades que o grupo acordou lá mesmo em Londres. Em primeiro lugar, não sei se todas as pessoas aqui presentes conhecem o grupo, mas ele é um grupo de especialistas que é convocado pela UNSD. Atualmente, ele tem um mandato muito claro, que é de prover orientação estratégica para o desenvolvimento de estatísticas ambientais e de mudanças climáticas em nível global. Então, ele tem 2 marcos estruturantes para a organização e sistematização dos dados ambientais, que eu vou comentar com vocês, e eles trabalham tanto na atualização desses marcos quanto na implementação dentro dos países, né? Provendo ferramentas, capacitação, provendo a sensibilização, muitas vezes, de vários atores que estão envolvidos, e às vezes o INE é isolado dentro do país, então eles provêm diversas ações para que os países implementem esses marcos. Ele é composto, sobretudo, por especialistas de institutos nacionais de estatística e também por organismos multilaterais, os vários outros escritórios das Nações Unidas que dizem respeito a ele, por exemplo, o Escritório de Desastres Naturais, o Escritório do Meio Ambiente, o PNUMA, agora eu esqueci os outros, mas tem vários escritórios que fazem parte também. E o IBGE é um membro ativo. Isso aqui eu já falei, né? Onde foi organizado assim. Nós tivemos uma participação expressiva. Presencialmente tínhamos 46 especialistas e 88 de forma virtual. Dentre eles, acho que a gente tinha umas 4 pessoas da coordenação de meio ambiente acompanhando. Não conseguiram acompanhar tudo porque por conta do fuso horário, né? Parte era no meio da madrugada aqui no Brasil, aí eu vi eles entrando lá quando dava 8 da manhã no Brasil, fulano entrou, eu já sabia que eles estavam acompanhando. A gente teve 23 agências internacionais, multilaterais, né, participando, além de alguns especialistas independentes, que em geral são consultores da própria UNSD. Logo na primeira sessão de abertura, foi uma sessão assim mais, digamos, institucional mesmo, né, para dar boas-vindas às pessoas e tal. Vários representantes da ONU destacaram a importância dessa retomada dos encontros presenciais, sem, é claro, deixar de valorizar a participação virtual, por isso que teve esse esforço de transmitir via Teams. O Teams dava vários problemas, eu me sentia assim super porque no IBGE a gente também tem vários problemas com o Teams, né? Para esse seminário, inclusive, a gente sempre fica, meu Deus, será que eu vou receber o convite, etc. Lá era a mesma coisa, tá? Bom, nesse momento também foi lembrado que o grupo ele já alcançou conquistas muito importantes ao longo do caminho. Um deles é esse marco que eu comentei com vocês, que no IBGE a gente chama de FDS, algumas pessoas falam PEDS, que é o Marco para o Desenvolvimento das Estatísticas Ambientais. E a outra conquista muito importante desse grupo foi o Conjunto Global, que é mais recente, é mais novo esse, o Conjunto Global de Estatísticas e Indicadores de Mudanças Climáticas, que agora vem sendo a prioridade de atuação desse grupo.
apesar do foco dele ser implementar esses dois instrumentos, pela agenda das mudanças climáticas estar ganhando muita relevância, visibilidade, existe um foco no conjunto global, mais do que o FDS, que inclusive foi comentado da sua desatualização, da sua necessidade de ser revisto à luz dos novos frameworks, das nossas novas agendas internacionais que estão surgindo, compromissos internacionais que estão sendo assinados. Então, o grupo ele tem esse mandato, né, de implementação, e também esses dois marcos, tanto o FDS quanto o Conjunto Global, eles são acompanhados por ferramentas de autoavaliação, que aí na sigla e na sopa de letrinhas a gente chama ESAT e CISAT. Que essas ferramentas de autoavaliação têm como objetivo ajudar os países a medir o seu progresso, né? Como está o estado dos dados ambientais daquele país? Tem metodologia definida? Qual é o tier dele, né? Ele está publicamente disponível? Tem uma série de critérios para o país buscar essa autoavaliação. Nesse momento, né, também foi ressaltada a colaboração que existe com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, especialmente no âmbito do Acordo de Paris, que foi onde surgiu a demanda para o grupo de organizar esse conjunto global, e também uma necessidade muito forte de fortalecer a transparência dos dados. Eu acho que essa mensagem é importante para o IBGE porque mostra que quando nós produzimos essas estatísticas nacionais, a gente também está contribuindo para esse esforço global de padronização e de qualidade, quando nos atentamos, né, às ferramentas que esse grupo provê. Bom, nessa mesa inicial de boas-vindas também o Reino Unido, que era o anfitrião, né, nesse ano, destacou a produção de estatísticas ambientais deles e climáticas também, incluindo as emissões de gases de efeito estufa, que já é uma estatística muito tradicional de vários países, inclusive do Brasil, né, e também algumas métricas de adaptação. A agenda de mudanças climáticas globalmente, ela evoluiu, né, desde o primeiro momento que era muito focada na quantidade de carbono, etc., e agora até no Brasil a gente vê o Plano Clima Adaptação, o Plano Clima Mitigação, todos eles estão voltados ao atendimento desse compromisso, né? Não basta a gente medir ou diminuir o quanto nós emitimos, mas a gente tem que se adaptar a um novo cenário que já se impõe. O Reino Unido também compartilhou algumas iniciativas recentes deles. Eles estão revisando o sistema de contas econômicas ambientais, assim como o Brasil, né? Assim como diversos outros países, porque o CIA, que é outra sopinha de letrinhas, né? Como a gente chama, a Ivone também falou na semana passada, o CIA, ele é uma metodologia viva. Então, ele vai mudando, os países vão se adaptando e a gente vai construindo junto. Eles também comentaram de indicadores sobre acesso a áreas verdes, que está bastante conectada com a agenda de adaptação climática, né? E também tecnologia de baixo carbono nos lares. Isso é mais distante da realidade brasileira. Eles também apresentaram um projeto que eles chamam de SOCHI, é uma outra sopa de letrinhas, que nada mais é do que uma tentativa de harmonizar os indicadores de clima e de saúde. Eles estão muito conectados, muito preocupados com questões de saúde, e isso veio depois da pandemia, né? Observando todo o impacto que houve no Reino Unido, existe um impacto até hoje, né, nos indicadores econômicos deles. Então, eles estão bastante preocupados com isso. Isso, de uma certa forma, explica, digamos, o envolvimento da agência de saúde nesse evento, até o financiamento deles. Então, eles estão bastante comprometidos em apoiar esse grupo. Bom, ainda nas falas de boas-vindas, a gente teve a Agência de Saúde do Reino Unido falando, né, trazendo essa perspectiva da preocupação deles dos impactos do clima na saúde humana. Eles mencionaram alguns avanços que tiveram nos sistemas de alerta para eventos climáticos e também as doenças transmitidas por vetores, além de uma necessidade da integração que eles defendem dos dados agregados e individuais para garantir políticas públicas eficazes. Eles vivem em um outro mundo de dados, né? O Reino Unido tem um sistema estatístico totalmente diferente do nosso, inclusive atuam com dados privados, homologam dados produzidos fora do Instituto de Estatística, então eles têm essa possibilidade de muitos registros administrativos, um dado muito granular. Tudo que eles falavam lá, eu ficava muito impressionado, pensando, meu Deus, como isso é distante do Brasil. Não vou nem fazer essa anotação aqui, isso é impossível implementar.
Bom, e eles deixaram uma mensagem final para o grupo de que eles gostariam de ter a aprovação da revisão da metodologia de 3 indicadores, que eu vou comentar para vocês, foi aprovado, né? Reforçando a responsabilidade coletiva que os países membros ali têm de aprofundar esse debate e produzir não apenas números, né, mas indicadores que realmente orientem políticas públicas nacionais que sejam prioritárias e também ajudem a proteger vidas. Eles deixaram uma mensagem muito clara em relação a isso. Bom, aí agora entrando na primeira sessão, foi uma sessão mais burocrática de grupo, porque foi discutida a consolidação do plano de trabalho, que é a implementação dos marcos, incluindo a atuação de 2 subgrupos de relevância, que são o de saúde e também o de gênero. A agenda de gênero está atuando de maneira muito transversal nas Nações Unidas, né? Essa sessão 1 também foi o momento que nós aprovamos os termos de referência do grupo. Como eu já comentei, é um grupo muito recente, ele só está no 12º ano dele de vida formal, né? Então, eles sugeriram um termo de respeito, uma espécie de regimento, né? Para quem vai participar do grupo, reforça a participação ativa dos países, de ter um equilíbrio regional. Então, lá a gente, por exemplo, não tinha ninguém da América Latina, só eu. Tinha uma outra pessoa que falava português que era de Cabo Verde, e tinha uma menina do México que, na verdade, ela estava representando Paris 21, não era da América Latina, né? Então, senti muita falta disso. Então, os termos de referência, eles trazem essa chamada para outros países. A gente só tinha 40 lá, né? A gente precisa aumentar essa representatividade. Bom, nessa primeira sessão também foi destacada a integração de questões climáticas com censos e pesquisas nacionais. Tivemos apresentações sobre isso e existe um subgrupo também aqui associado a esse grupo de especialistas que trata exclusivamente disso, como modelar questões para censos e pesquisas que que produzam estatísticas ambientais e de mudanças climáticas. Além, é claro, de harmonização de metodologias, de alinhamento das estatísticas nacionais com a Convenção do Clima, que isso é uma agenda muito clara do grupo há vários anos, né? Eu acho que esse ponto é importante para o IBGE, porque a gente já vem, na verdade, incorporando questões ambientais em pesquisas, né? A PIRS, que está em campo, a pesquisa especial do Rio Grande do Sul, mostra isso, é uma pesquisa de impacto pós-desastre. Então, o IBGE já vem mostrando essa ampliação de esforço para incluir dimensões climáticas, e eu vi lá que vários outros países já estão fazendo isso também. Por exemplo, meu colega do Cabo Verde apresentou o módulo eles chamam de pesquisa multipropósito, que é uma espécie de PNAD deles, o módulo de percepção dos impactos das mudanças climáticas na vida da população. E outros países também comentaram, né, o que eles vêm desenvolvendo. Na segunda sessão, a gente teve um foco maior nos indicadores de mudança climática e também nas exigências do Acordo de Paris. Nós temos, a partir desse ano, um novo quadro de transparência que está sendo requerido pelos signatários do acordo, incluindo o Brasil, que requer que todos os países apresentem relatórios bienais que são chamados de BTRs. BTRs. Eu coloquei aqui, sim, reportes bienais de transparência. Vários países já reportaram, não foi comentado lá sobre o Brasil, eu não sei se o Brasil já reportou ou não. Porque aqui, como funciona as nossas NDCs e agora os BTRs? Eles são exclusivamente negociados e reportados pelo Ministério do Meio Ambiente, e o IBGE nunca participou disso. E lá eu pude perceber que vários institutos de estatísticas relataram essa distância, e teve uma sessão exclusivamente para o Paris 21 mostrar como 2 países em que eles tiveram essa aproximação e como ela foi sinérgica e benéfica para as 2 partes. Porque, por exemplo, o Instituto de Estatística tem até um olhar sobre essa questão da transparência, a gente tem um olhar muito mais profundo, digamos, maduro sobre isso, né? Sobre a transparência da metodologia, a qualidade dos dados, que sem nenhum demérito ao Ministério do Meio Ambiente, quando nós conversamos com eles, a gente vê que eles não têm essas preocupações, eles têm outras, né? Que dizem respeito às atribuições deles.
Então, esse, esse relatório, eu não sei se o Brasil reporta, por exemplo, mas é um relatório que ele é fundamental para acompanhar as metas nacionais e eles vão passar também por revisão independente. Tem esse desafio muito grande, que é da coordenação institucional, sobretudo entre o Instituto de Estatística e o Ministério do Meio Ambiente, ou o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que no Brasil também participa. E ficou claro que não é só no Brasil que existe uma necessidade maior do Instituto de Estatística se integrar nesse processo. E nós fomos, assim, incitados a promover isso dentro do nosso país. Houve até uma crítica de algumas pessoas falando: tudo bem, nós estamos sendo incitados a isso, mas como vamos fazer isso? Né? Bater na porta do Ministério: oi, tudo bem? Sou aqui do IBGE. Então, um grupo de especialistas das Nações Unidas está sugerindo que. Então, assim, apesar dessa recomendação, ainda ficou meio no ar como isso deveria ser feito, né? Que tipo de abordagem deve ser dada. Bom, foi apresentado nessa mesma sessão também uma experiência das Filipinas. Opa, passei sem querer. Uma experiência das Filipinas que trabalharam junto ao Conjunto Global de Indicadores da UNSD e fizeram uma adaptação à sua realidade nacional e mostraram como esse trabalho pode orientar as políticas públicas nacionais. Nessa sessão, a gente também teve uma apresentação da FAO, que mostrou como os dados, como o sistema agroalimentar é visto dentro dos relatórios de emissões. Foi super interessante, porque eles mostraram que o setor agroalimentar responde por 1/3 de todas as emissões globais. Deixa eu ver o que mais que tem sobre isso. Eu acho que esse foi um dado muito impactante para mim. Eles participam não como uma parte, né, mas como um organismo multilateral, auxiliando em todo o processo. E eu acho que foi muito interessante não apenas os números que foram mostrados, mas também essa dimensão do desafio que a gente enfrenta. Ou seja, para a gente se alimentar, a gente já está emitindo 1/3 de tudo que está aí no planeta Terra, né? A seção 3, ela foi dedicada ao mandato principal do grupo, né? E sempre tem essa sessão que é sobre a implementação do FDS e do ESAT, que é a ferramenta de autoavaliação deles. O FDS, ele é um marco já velhinho, coitado, ele é de 2013. Quando ele foi elaborado, ele era super atual, né, com todos os compromissos internacionais, com todos os outros frameworks que estavam desenvolvidos até aquele momento, mas nós já avançamos muito desde então. Além das contas econômicas ambientais, que eu já comentei, a gente também tem o framework da biodiversidade, que também vem ganhando muito espaço no cenário nacional e internacional. Então, foi comentado em várias sessões a necessidade de atualização do FDS. Bom, mas como ele está estruturado hoje, ele tem 450 estatísticas que estão separadas em áreas temáticas, que são de qualidade ambiental, recursos naturais, resíduos, desastres, saúde ambiental. E aí, 2 países vieram apresentar suas experiências de aplicação, que foi a Índia e a Jordânia. A Índia fez uma crítica assim, muito incisiva, destacando muitos desafios que tem na implementação do marco hoje, sobretudo por conta da sobreposição de indicadores que ele tem com outros marcos e dessa necessidade de, além de atualização, de adaptação ao contexto nacional, que nem sempre é simples, né? Porque o framework ele é pensado para todos os países. E quando você vai aplicar no seu país, você vê que tem coisa ali que não encaixa bem, além de algumas estatísticas que, obviamente, nem são produzidas. Como, por exemplo, no Brasil tem extensão dos picos nevados, alguma coisa assim, não se aplica, né? Então, ficou evidente que esse marco ele precisa incorporar novas demandas. Também foi comentado o uso de dados geoespaciais e inteligência artificial. Eu acho que para o IBGE esse é um ponto estratégico, porque a gente tem capacidade técnica, né, para explorar mais os dados geoespaciais. Quando a gente recentemente fez a avaliação do ESAT e vimos que várias estatísticas ali são derivadas de dados espaciais e possivelmente poderemos contribuir nessa atualização que está sendo prevista pelo grupo. A seção 4, ela tratou de metodologias que estão em desenvolvimento.
Então, foram apresentados os principais avanços dos subgrupos que atuam conectados a esse grupo, né, de desastre, saúde e gênero. No campo dos desastres, deixa eu ver aqui, acho que eu... Sim, é aqui. No campo dos desastres, a gente discutiu o novo quadro global das estatísticas relacionadas a desastres, que naquele momento estava sob consulta pública. O IBGE e o CEMADEM, o IBGE tem convênio com o CEMADEM, então a gente sempre sensibiliza o CEMADEM a participar das ações desse grupo e desse subgrupo. Então, os dois órgãos enviaram seus pareceres, suas manifestações, né, a respeito desse Global Framework que estava em consulta global. A ideia deles é que seja apresentado em março de 2026 na Comissão de Estatística da ONU para ter uma adoção. Eu conversei com alguns especialistas aqui do IBGE e a impressão é que o marco ainda está assim uma fase muito inicial. Ele precisa caminhar muito além do que já estava estabelecido, porque a gente tem o marco de Sendai, onde já existe algumas estatísticas e dados prioritários de produção, né? E o Global Framework vem no sentido de harmonizar essa coleta e o relato. E os especialistas do IBGE que eu conversei me relataram que acharam que ainda precisa de uma maturidade maior. Mas, de qualquer forma, está aí o Global Framework, que é público, disponível, né? Quem tiver interesse pode procurar na web, está tudo disponível no site da UNSD. No campo de saúde, foi apresentado esse projeto SUSH. Eu acho que eu tô... Ah, não, tá certo, slide. Que ele tem como principal objetivo trazer essa harmonização entre clima e saúde. Esse projeto ele desenvolve indicadores sobre mortalidade por calor ou frio, por poluentes, por doenças transmitidas por vetores, alguns impactos de incêndios florestais. Nessa mesma sessão, a OMS ela fez uma apresentação reforçando a necessidade de alinhamento entre esses indicadores e os objetivos globais de adaptação, que é a agenda de adaptação global. No Brasil, a gente tem o nosso plano clima de adaptação, mas também existem os objetivos globais de adaptação, né? E existe um set de indicadores para isso também. Depois eu vou comentar. Nessa mesma sessão, a gente teve o caso de Gana, mostrando como no cenário dos países em desenvolvimento, a gente enfrenta desafios de capacidade técnica que às vezes são bastante desiguais do mundo desenvolvido, né? Mas também mostrou algumas oportunidades que o país tem para a integração dos dados administrativos com os ambientais. E na agenda de gênero, eu não deveria dizer isso, mas é a minha agenda queridinha. Eu sou representante de gênero na comissão de... Eu sou representante da DGC na comissão de gênero do IBGE, então é meio nítido o meu favoritismo por essa agenda. Bom, a gente teve uma apresentação muito boa de uma representante da Colômbia, que ela também é o país que faz a presidência do IAEG Gender Statistics. Eles estão desenvolvendo uma nota de orientação para os países, para sensibilizar os países nessa integração entre clima e gênero. Então, ela mostrou alguns exemplos de países que já coletam os dados de forma desagregada, que já monitoram a participação feminina em diversas políticas de mitigação e adaptação climática, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto que merece atenção do IBGE, porque nós temos condições hoje de avançar nessa integração de gênero às estatísticas ambientais e climáticas. Vou dar um exemplo da própria produção da coordenação de meio ambiente. Nós temos hoje, somos responsáveis pelo produto de população em áreas de risco no Brasil. E quando ele foi divulgado em 2018, apesar de, dentro das variáveis, para compor o índice de vulnerabilidade da população, ter a desagregação de gênero, esse resultado não foi comunicado no produto divulgado. Então, a gente tem esse resultado assim escondido no meio das tabulações, ele em nenhum momento foi sequer mencionado dentro do relatório. Então, essa já é uma oportunidade muito clara que a gente tem para avançar, dentre diversas outras perspectivas que nós estamos conversando lá na Comissão de Gênero.
da sessão 5. As sessões seguintes trataram muito de uma abordagem de coleta de dados e também desenvolvimento de capacidades. Foram discutidas diversas estatísticas de resíduos, estatísticas de água e desperdício de alimentos, além de uma necessidade, mais uma vez, dos países apoiarem a elaboração dos relatórios de transparência. Houve também um destaque na importância do fortalecimento de capacidades técnicas em diversos níveis, global, regional, nacional. Essas capacidades técnicas, elas são conectadas com os organismos multilaterais, que eles provêm isso aos países, né? Os países podem requisitar, no caso do Brasil, a CEPAL, a ONSD, a gente tem a perspectiva de fazer esse movimento. Também foi muito comentado a questão de financiamento adequado, sempre né? E além da cooperação entre os países. Essa sessão me chamou atenção porque as estatísticas de resíduos e de água têm um impacto muito direto nas nossas políticas públicas, né? Também foi comentado lá exemplos de outros países nas políticas de saneamento, de saúde, de economia circular, e eu acho que o Brasil ele pode se beneficiar desse alinhamento internacional. Bom, de Cabo Verde já comentei, deixa eu ver o que mais está faltando aqui. Já falei. Sim, foi comentar uma coisa curiosa também, né, sobre a integração que a gente tem no Brasil entre a estatística e a geografia. Teve uma sessão exclusivamente voltada aos dados de biodiversidade. E o palestrante de Luxemburgo comentou sobre a dificuldade que eles têm de gerar estatísticas para acompanhar a agenda de biodiversidade, porque não esse tipo de dado ele não é coletável anualmente, por exemplo. A gente tem um exemplo no Brasil, desenvolvemos já 2 edições das contas de espécies ameaçadas de extinção, que ela vem a partir da avaliação dos riscos que é desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente. Sendo que para desenvolver isso é um ciclo de 5 anos para cada ciclo de avaliação. E você precisa de, no mínimo, 2 ciclos para desenvolver o índice de lista vermelha. E foi curioso, porque quem estava apresentando o Luxemburgo, claramente no estatístico, ele mesmo se colocava assim, como eu preciso de 10 anos para produzir um número? A biodiversidade ela tem um timing que é diferente, né? E vários países comentaram sobre isso e sobre a necessidade de reflexão de outras estatísticas que não sejam tão agregadas como essa, né? É um índice, na verdade, da lista vermelha. Que não seja agregado, que não tenha necessidade de uma coleta tão longa, né, temporalmente falando, para que a gente consiga monitorar a agenda de uma forma mais granular. Então, o grupo todo se sensibilizou sobre isso, né? E consideram que é importante que o grupo tenha mais reflexão a respeito e mais apoio estatístico na área de biodiversidade, porque muitas vezes eles ficam muito descolados. Todos eles comentaram isso. Essa sessão sensibilizou muito, assim, teve uns 15 países que pediram a palavra, comentando sobre a distância entre o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Estatística. No nosso caso, como a gente tem a geografia junto, nos facilita, né? Nós mesmos divulgamos, esse ano nós divulgamos uma pesquisa de polinização, no ano que vem nós vamos divulgar uma pesquisa sobre lacunas na produção de dados, lacunas geoespaciais, na produção de dados da biodiversidade. Nós já divulgamos as contas de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Estamos esperando o próximo ciclo de avaliação do MMA para fazer o fatídico índice da lista vermelha. Então, a gente já tem muito avanço, né? E foi curioso, assim, da minha parte, ficar vendo os países comentando como eles estão tão distantes e comentando esse estranhamento que eles têm em relação a esse domínio, né, das estatísticas ambientais. Eu tinha prometido a Débora que eu ia falar só em 20 minutos, então vou dar uma acelerada aqui para falar das sessões de conclusões das prioridades do grupo. Nessa última sessão, que foi um resumo assim, de tudo que aconteceu, né, ao longo desses dias,
O grupo afirmou algumas prioridades: atualização de metodologias, especialmente de 3 indicadores do conjunto global que são relacionados à saúde. É o indicador, acho, 44, 45, 46. Os três de respeito a doenças, a disseminação de doenças. O grupo também salientou essa integração da agenda de estatísticas climáticas com saúde e gênero, fortalecendo a coleta de dados e também apoiando países em desenvolvimento, que muitos deles lá, inclusive, declararam em plenária que necessitavam de maior apoio técnico mesmo, né? E ficou claro que o grupo ele tem tem muito trabalho pela frente, né? E, primeiro de tudo, e que eles têm uma escassez também de atuação. Lá na plenária, os países foram convocados a se voluntariar para atuar nesses. Por exemplo, a revisão do FDS. A UNSD concordou, só que a UNSD não tem recurso para fazer isso, então solicitou que os próprios institutos de estatísticas dos países se voluntariassem para essa atividade. Então, essa é uma. É até engraçado pensar nisso, né? Porque a gente vai lá para desenvolver nossas capacidades e, ao mesmo tempo, somos requisitados para outras atividades. É claro que no Brasil eu não me comprometi com nada, porque a gente não está podendo nesse momento, né? Muita atividade no IBGE. Mas o grupo tem um grande trabalho pela frente sobre a atualização desses marcos, sobre a integração dessas agendas transversais, mudanças climáticas, gênero e a saúde agora que está despontando com uma espécie de liderança, né, do Reino Unido dentro do grupo. E por parte do Brasil é uma participação que eu considero super relevante, é uma oportunidade incrível de aprender, contribuir também e trazer para o Brasil algumas práticas que podem fortalecer a nossa produção estatística, especialmente no domínio ambiental, que, na minha visão dos 3 domínios, é que a mais desorganizada, vamos dizer assim, né? Que tem dados mais dispersos, menos acordos metodológicos. Acho que isso aqui tudo já falei. Algumas implicações que eu vejo para o trabalho do IBGE. Primeiro é que as discussões lá, elas reforçaram a nossa atuação em programas e projetos que já estão em desenvolvimento, além da biodiversidade, as contas econômicas ambientais, a agenda de gênero que nós já temos também, né? E a de saúde, eu acho que a gente precisa ainda de maior reflexão. Nós temos uma pessoa que não é mais da CMA, mas é da nossa gerência de meio ambiente e geografia da Bahia, que vem atuando nesse subgrupo. Eu acho que é algo que a gente tem que ter uma reflexão mais profunda. Realmente, que a gente não tem especialistas em saúde na coordenação de meio ambiente, mas ele vem atuando junto com o ODS da saúde, né, para desenvolver. E alguns encaminhamentos, além dessa divulgação que eu estou fazendo hoje, né, disseminando o meu relato, eu acho que a gente tem que aprofundar a utilização das ferramentas de autoavaliação que foram lá citadas. A gente já tem, né, prévias do CISAT, do CISAT e do ESAT, que desenvolvemos no ano passado, na coordenação de meio ambiente, e a gente tem uma proposta de validá-los junto a outros atores. Então, a gente precisa retomar essa nossa agenda, além desse aprofundamento que eu já comentei, além da questão da saúde, né, lá do SOST, de outros frameworks, como esse novo dos desastres. Eu acho que a gente tem que ainda refletir sobre o nosso contexto brasileiro e aí pensar nesses eixos que foram lá colocados como prioritários, em como nós podemos considerar essas prioridades globais para o planejamento da coordenação de meio ambiente. Bom, eu agradeço à Diretoria de Geociências e à presidência pelo apoio dessa representação institucional e fico então aberta para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Maria Luísa, parabéns pela apresentação. Agora eu vou abrir para as perguntas e comentários. Lembrando que pode fazer no microfone ou só usar a ferramenta de levantar a mão ou escrever no chat, por favor.
Bom, enquanto ninguém formula uma pergunta aqui, eu fiquei curiosa quando você falou que aqui no Brasil, né, a gente não teria pessoas especialistas ali na área de saúde, né, para fazer essas estatísticas. E nos outros países que você viu lá no evento, eles têm essa dificuldade também, ou hoje ou alguns já estão mais avançados? O que se posicionou lá a todo momento como hiper avançado é o Reino Unido, porque eles estão fazendo isso ativamente. E lá tinha uma representante da agência de saúde, que é a Fiocruz deles. Então, como eles resolveram isso lá? Trazendo uma aproximação da agência de saúde para atuar na produção de estatísticas. O que eu disse é que dentro da coordenação de meio ambiente, a gente não tem especialista em saúde. Então, por isso que o André, que é o nosso representante nesse subgrupo de saúde, ele se aproximou do grupo do ODS, eu esqueci qual é o ODS da saúde, gente, acho que é o 2, né? E se aproximou desse ODS, desse grupo, né, de especialistas, e e esse próprio grupo de especialistas tem uma proximidade com a Fiocruz, então acho que ali já tem uma troca, e eu acho que futuramente a gente pode acompanhar também os debates desse grupo de maneira mais par e passo, porque por hora a gente está assim, no bom português, patinando nesse subgrupo, a gente está aprendendo por enquanto. Obrigada. O Matheus levantou a mão aqui. Eu vou dar permissão para ele abrir o microfone. Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Débora, tudo bem? Boa tarde, Maria. Bom, então você me ouve pelo joinha aí. Olha só, eu só queria falar uma coisa, pontuar uma coisa. Então, primeiro, obrigado, ótima participação aí, ótima palestra. Só que sobre o comentário que você fez sobre o IBAMA, especificamente, e sobre o pessoal, a dificuldade que a gente tem, e eles têm, mas a gente também tem a dificuldade de colocar eles dentro do IBGE. Certo? No ano de 2024, o pessoal do IBAMA me procurou pessoalmente, eu encaminhei para a DPE, então DPE encaminhei para a ENSE, eles estavam precisando de gente para dar um suporte para eles fazerem justamente a pesquisa na área de biodiversidade que vocês estão procurando aí, e fizeram um excelente trabalho, eu vou botar aqui no chat a publicação, e o IBGE foi é, completamente refratário a fazer qualquer cooperação com o IBAMA em todas as instâncias. Então, acho que a gente tem que rever um pouquinho isso, porque hoje em dia a gente só faz módulo, só faz pesquisa para quem ajuda a pagar. E o IBAMA não tem dinheiro. Então, acho que o problema, às vezes, está muito mais nisso aí do que no conhecimento. Eles têm um conhecimento técnico enorme, eles talvez não tenham conhecimento técnico de estatística, claro, de pesquisa, de metodologia de pesquisa, eles precisam dessa ajuda da gente, mas eles têm uma capacidade também grande de mobilizar pessoas, especialmente ONGs, etc., mobilizar o terceiro setor, e a gente está completamente refratário a participar de qualquer coisa coordenada com eles, porque isso não dá dinheiro para a gente. A verdade é essa. Então, é isso que a gente, assim, todas as instâncias que eu procurei, foi zero resposta sobre isso. Matheus, desculpa, mas eu acho que eu não entendi sua intervenção, porque eu não citei o IBAMA em nenhum momento. Eu citei o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, então, o IBAMA faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Sim, é uma vinculada, né? Não é o Ministério, que quando nós produzimos as nossas estatísticas de biodiversidade, nós consumimos dados que são consolidados pelo Ministério. A diretoria de geociências, ela não é responsável pela modelagem nem pesquisas em campo. Eu não sei se a sua fala está direcionada a outra pessoa, né? Que não a Não, mim. não Desculpa, é você, realmente eu eu não estou entendi. falando que você falou do IBAMA, do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, como um, um problema, assim, um problema eu não estou falando de você especificamente aqui, nem do trabalho da Digel, mas eu estou falando que existe um problema especialmente na área de estatística, de colaboração entre os dois órgãos, entre as duas partes, certo? Porque a nossa parte está refratária, não é só a deles. Então, vou deixar aqui o estudo que eles fizeram, só para você saber que existe, né?
Tá ótimo, Matheus. Obrigada pelo seu relato. Obrigada. Agora tem uma pergunta aqui do Vitor. Ele gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados pelos especialistas ao coletar e analisar dados ambientais que refletem as mudanças climáticas. Nossa, é uma pergunta de $1 milhão. Dá para fazer uma palestra só sobre isso, né? Bom, posso começar pelo analisar, porque a coordenação de meio ambiente ela não é responsável pela coleta, né, de dados em campo. Mas, do nosso ponto de vista, analisar dados ambientais, primeiro que a gente está tratando de uma agenda que é transversal, de mudanças climáticas. Então, 100% das vezes que nós tentamos desenvolver essa análise, nós enfrentamos problemas de incompatibilidade de escalas, incompatibilidade de recortes geoespaciais, lacunas de dados, lacunas temporais, né, que eu estou dizendo, além de lacunas espaciais, que também sempre acontecem, dados sem metadados. Isso é muito comum. Quando eu estava comentando sobre os 3 domínios da estatística, e disse que, na minha visão, o ambiental ele é o mais que está engatinhando, assim, vamos dizer, né? Porque no IBGE a gente teve a experiência do Comitê de Estatísticas Sociais, que alavancou bastante a harmonização desses dados. Débora, eu vou te mutar, tá? Porque eu acho que está dando ruído. E, por outro lado, as estatísticas econômicas, elas têm um escopo assim, de produtores de dados que é muito menor do que o das estatísticas ambientais. O que nós vemos hoje, quando a gente analisou o ESAT, o CISAT, a gente viu que tem cerca de 40 produtores de dados. Cada um trabalha no seu próprio silo de dados, com as suas próprias institucionalidades há décadas. Muitas vezes a gente não tem nem acesso ao dado que já está produzido, ou ele está descontinuado, ou ele foi perdido, ou não tem backup, ou o técnico se aposentou e não deixou o banco. Todos os tipos de problemas que vocês podem imaginar. Então, a gente tem um problema de acesso, né, para começar. Depois, quando a gente consegue o dado, nem sempre ele tem o seu retrato, né, o seu metadado, para que a gente consiga analisar de fato o que ele representa. E aí, por fim, ainda vem o problema das escalas cartográficas e dos recortes geoespaciais. No sentido de o dado ambiental, hoje, o paradigma de meio ambiente não é mais aquele do recurso natural, né, da natureza, enquanto eu vou lá, exploro e pego para mim, mas as análises ambientais, elas requerem uma transversalidade com dados sociais e econômicos também. Então, a gente tem um desafio muito grande de conseguir integrar essas bases. Bom, eu espero que eu tenha te respondido, Vitor, porque esse é um papo para uma palestra à parte, né, sobre análise de dados ambientais. Então, obrigada. Mais alguma pergunta ou comentário? Bom, se não houver mais pergunta ou comentário, a gente finaliza aqui o seminário. Agradeço a Maria Luísa novamente pela apresentação. E obrigada a todos pela presença e participação. Obrigada, Débora. Obrigada, pessoal. Estamos por aí. Boa tarde. Boa tarde.